Vamos abrir a palavra de Deus? Em Mateus, nós estamos expondo Mateus, o Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino de Deus. Mateus é uma reedição do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, agora na caminhada de Jesus, que personifica Israel. Na própria pele ele vivencia Israel, ele vem trilhando todo o caminho que Israel trilhou, isso é maravilhoso percebermos no texto de Mateus, e ele vem reeditando essas realidades, não apenas nos discursos, mas também na vida. Mas os discursos ou os sermões são interessantíssimos, porque vejam bem, Moisés sobe à montanha e recebe a Torá de Deus, recebe o Pentateuco, recebe a lei de Deus, as palavras de Deus, não apenas os 10 mandamentos que ele recebera em tábuas, mas ele recebe toda a revelação. Depois que ele desce da montanha, ele fica lá 40 dias e 40 noites. Jesus, após passar 40 dias e 40 noites no deserto, ele prega o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Ele entrega uma reedição da lei, uma revitalização da lei. Ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei, ele veio dar um sentido mais pleno, um sentido cheio à lei. E aí você olha e percebe, Mateus 5, 6 e 7, mas este conjunto é apenas o primeiro dos discursos, porque logo mais adiante, no capítulo 10, você tem mais um sermão, é o segundo. No capítulo 13 tem o terceiro sermão, é o terceiro, né? No capítulo 18, o quarto sermão. E nos capítulos 24 e 25, o quinto sermão. Mateus é reconhecido também como o evangelho dos 5 sermões de Jesus, ou dos 5 discursos de Jesus. Isso chama a sua atenção para algo? São os 5 primeiros livros da Bíblia, e aqui em Mateus, 5 vezes em que Jesus compartilha é a Torá do Messias, é a Torá do Cristo, é a mensagem de Jesus. E em Mateus, logo no início, no capítulo 5 e em diante, ele vai dizer, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele vai fazer esta ponte, esta transição da promessa para o cumprimento. E o próprio Moisés anuncia em Deuteronômio algo especial. Ele anuncia o seguinte, depois de mim virá outro profeta, semelhante a mim, a ele ouvi. E é em Mateus também que nós percebemos, e nós vamos estudar isso mais à frente, naquela experiência da transfiguração, que aparece Moisés representando os 5 livros da lei de Deus, os primeiros, e aparece Elias representando os profetas, e todas as demais porções do Antigo Testamento, daquilo que nós conhecemos como Antiga Aliança. E vem uma voz dos céus, e diz assim, depois de Jesus transfigurado, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. A ele escutai. A palavra ouvir, a gente sente como uma palavra corriqueira, mas não é. Não é. Porque o texto mais poderoso no judaísmo até os dias de hoje, no judaísmo ortodoxo, por exemplo, é o Shema Israel. Shema Israel, Shema é a palavra ouvir. O texto começa em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ouça Israel, ou em algumas versões, como a corrigida, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouça Israel. E lá no Monte da Transfiguração, vem aquela voz e diz exatamente, Shema, ouça o meu filho. Ele é o Messias que vem personificando. E aqui nessa porção final do Sermão da Montanha, da primeira palavra, do primeiro discurso de Jesus, ele vai falar sobre a vida. E nós temos que ouvir Jesus. Quando ele fala sobre a vida, ele fala sobre a vida de todos os seres humanos, de um modo geral, mas ele fala sobre a sua vida e sobre a minha vida. E ele revela aqui algo muito especial, ele revela uma vida que se sustenta. Então nós vamos ler Mateus, capítulo 7, mais uma vez. Não estou conseguindo sair deste capítulo, está bom demais, está maravilhoso demais o capítulo 7. Capítulo 7 de Mateus, na parte final, a partir do versículo 24, eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, diz assim,
Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Portanto, quem ouve, olha que coisa interessante. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E foi grande a sua queda. Eu quero compartilhar com vocês algumas realidades que esta porção da Bíblia compartilha sobre vida real, sobre vida no sentido físico e no sentido amplo, que é o sentido espiritual, sobre um coração que bate dentro da gente, todos os dias, sobre sono, sobre dormir bem ou dormir mal, sobre se alimentar bem ou se alimentar mal, sobre trabalhar bem ou trabalhar mal, sobre a vida como ela é, sem tinturas, sem pinturas, sem contornos, sem desenhos, sem firulas, mas a vida exatamente como ela é. É disso que Jesus trata aqui. E a primeira realidade que ele nos compartilha, de um modo muito especial aqui, é que vida, gente, é a gente que constrói. A gente que constrói. Volta lá para o início. Voltou. É um toque ou dois que eu tenho que dar aqui agora? Um? Tá bom. Então volta lá para a primeira tela. A gente aqui constrói. A sua vida é você quem constrói. Deus dá as ferramentas, Deus participa, Deus age, mas a Bíblia nos fala que nós somos cooperadores. A palavra sinergia, ela está presente em vários contextos da Bíblia. É cooperação. As suas mãos trabalham também para a construção da sua vida. Você age, você também, em certa medida, participa, é protagonista. É claro que tem coisas que dependem de Deus, são decretos de Deus, tem coisas que independem de você, são as circunstâncias, tem a realidade do outro, mas é você quem constrói. O capítulo 7, versículo 24, diz assim, a frase extraordinária, o versículo 24, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. É como um homem de carne e osso, um homem que tem história, um homem que tem medos, um homem que tem aflições, que tem alegrias, um homem real. Jesus diz, ele faz a comparação, mas ele chama atenção, cada palavra na Bíblia é importante, ele diz, a comparação dele começa com a expressão, é semelhante a um homem, é parecido com um homem, para dizer para você e para mim que a gente é quem constrói. E no verso 26, ele vai falar do insensato, daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais dessa figura, mas ele vai dizer sobre o insensato que é homem também, é gente também. Tem gente que é insensata, tem gente que é sábia, tem gente que usa a sua inteligência, tem gente que prefere não usar a sua inteligência para abençoar a sua vida e abençoar a vida de outras pessoas. Mas, de qualquer maneira, o início de tudo é gente construindo vida, gente pensando em vida. Todos os dias, não apenas ao acordar, mas já dormindo, você está nesse processo de construção. E depois você, ao acordar, você participa de toda essa realidade nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, no que você faz, nas suas atitudes, no que você conversa, no que você deixa de conversar, em todo o dia. E eu repito, até ao dormir, você está numa construção e você participa disso o tempo todo. A gente é quem constrói. E outra coisa que ele vai explicar aqui é a gente é quem escolhe. A gente é quem escolhe. Escolhe exatamente o quê? Os ventos, as chuvas, as tempestades, os rios se enchendo, como nós vimos aqui, as circunstâncias difíceis? Não, nesse caso não. Porque isso, você percebeu aqui, que vem para os dois, para o crente, o não crente, para o insensato, para o sensato ou sábio. Vem para todo mundo. Os dias difíceis, os dias complicados, os dias tempestuosos, os dias adversos, vêm sobre a vida de todos. Sabe aquela pessoa que você admira como uma pessoa de oração, uma pessoa especial, uma pessoa iluminada? Ela também, infelizmente, neste mundo, nesta realidade em que vivemos, ela vai experimentar dias difíceis.
Não é uma apologia ao caos, é a realidade, é a vida. Jesus não pinta a vida. Ele fala da vida como ela é. A pessoa mais especial que vem agora à sua mente, que vem à sua cabeça agora, serena, calma, tranquila, invariavelmente vai experimentar também dias difíceis. Mas o que nós escolhemos então exatamente? Porque se nós pudéssemos escolher não passar por chuvas, não passar por tempestades, não passar por enchentes, nós escolheríamos isso, mas isso não está em nós, nós não temos este poder. Então o que exatamente nós escolhemos? Jesus diz aqui o terreno, o ambiente, a base, na verdade, a base. E a gente é quem escolhe construir sobre a rocha, por exemplo. É a gente quem escolhe. Ele diz que o homem prudente escolhe construir a sua casa sobre a rocha. E o que é construir sobre a rocha? Alguns vão dizer, é construir sobre Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 3, sim, é construir sobre Jesus. Mas aqui nesta porção, construir sobre a rocha é um princípio espiritual poderosíssimo que se aplica a tudo na vida, qual seja, é agir de acordo com o que eu já sei. Isso é construir sobre a rocha. Quando eu sei algo e eu decido construir a partir, ou agir, melhor dizendo, a partir do que eu já sei, isso me traz alegria, isso sustenta a minha vida, isso fundamenta a minha vida, isso constrói sobre a rocha. Vou dar um exemplo aqui, me perdoe, é o exemplo que me veio à mente agora. Por exemplo, você sabe que exercício físico, você aprendeu isso, você viu pesquisas, estudou, conversou com o seu médico, conversou com pessoas, e você sabe que o exercício físico te dá longevidade, e não apenas longevidade, ele dá a você qualidade de vida. Agora, quantas vezes você caminhou essa semana? Não estou perguntando sobre ter se matriculado numa academia, estou perguntando se você vai realmente na academia. Quantas vezes você agiu de acordo com o que você já sabe? Por exemplo, nós sabemos também que temos que diminuir ou, quem sabe, eliminar o açúcar. Diminuir já é um grande fator. Mas ontem, eu tenho que confessar a vocês, eu comi docinho na hora do almoço, comi docinho no lanche da tarde, comi docinhos à noite. E hoje de manhã, abro a geladeira, está um docinho olhando para mim lá, eu pensei em comer aquele docinho também com uma xícara de café. E se eu vou acumulando experiências assim, Jesus disse, você está construindo sua vida sobre areia. É um terreno movediço. A equação dessa primeira realidade aí, ela seria mais ou menos assim. Ouvir, diz Jesus, mas praticar é igual a uma vida que se sustenta, ou uma vida sustentável. Quando eu ouço e eu pratico, eu tenho uma vida sustentável. E ouvir especialmente, disse Jesus aqui, as minhas palavras. As palavras que eu disse nesse sermão, disse Jesus, capítulos 5, 6 e 7, começam ali. E nos capítulos 5, 6 e 7, Jesus fala sobre perdão, Jesus fala sobre reconciliação, sobre acordos que temos que fazer uns com os outros para a vida não se tornar pesada demais. Jesus fala sobre relacionamento entre marido e mulher, entre mulher e o esposo. Jesus trata de relacionamentos entre o coração do homem e o seu Deus, entre relacionamentos interpessoais. Ele fala sobre a sabedoria da vida. Há uma lista de coisas. Pega essa lista de coisas. Essa semana, pega um caderno, pega a sua Bíblia, abre no capítulo 5 e vai listando essas coisas. Faça uma lista dessas coisas. Jesus, por exemplo, diz que há uma maneira saudável de lidar com a ansiedade, está aqui no Sermão do Monte. Jesus diz que, excetuando a ansiedade química, a ansiedade que já é uma distorção ou uma disfunção do organismo, excetuando esta que precisa ser tratada com o médico, as demais preocupações da vida, elas têm jeito. Elas podem ser solucionadas, equacionadas, e há uma palavra de Jesus muito clara aqui sobre isso. Ouça essa palavra de Jesus. Ele fala também sobre os relacionamentos mais diversos, as interações sociais. Ele fala do macro,
das coisas micros, e ele diz assim: se você ouvir estas coisas, e você praticar estas coisas, você está construindo a sua vida sobre a rocha, sobre uma base sólida. Você vai ter uma vida sustentável, e quando as realidades, os fenômenos se manifestarem contra a sua vida, porque fazem parte realmente desse contexto de um mundo em queda, de um mundo quebrado, de um mundo caído, você vai estar preparado, você vai estar firme, sua vida não vai cair. É você quem escolhe isso. É muito prático o sermão de Jesus, mas ele diz também que você pode construir sobre areia, e o jeito de construir sobre areia é muito, muito parecido com o jeito de construir sobre a rocha, a partir do fundamento, a partir do visível, a partir do que as pessoas veem. É muito difícil, realmente, para qualquer um de nós, olhar para uma vida e dizer se ela é simplesmente alguém que ouve, que aprende, que estuda a Bíblia, que faz estudos bíblicos, que passa de estudo em estudo bíblico, de culto em culto, de pequeno grupo, mas nunca pratica, daquela pessoa que está efetivamente ouvindo e praticando, ouvindo e praticando, ouvindo e praticando. É difícil, você não diferencia. Jesus ensina. Você só vai diferenciar quando as luzes se apagarem, você só vai diferenciar quando a tormenta chegar, você só vai diferenciar quando a tempestade vier, você só vai diferenciar no dia mau, no dia ruim. E Jesus está dizendo: não adianta a gente tentar consertar o mundo, isso vai acontecer um dia, isso é uma dimensão escatológica, é das últimas realidades, mas aqui no dia a dia, prepare-se para enfrentar a vida, não construa sobre areia. O construir sobre areia, a equação seria diferente, seria mais ou menos assim: ouvir mais não praticar é igual a uma vida arruinada. É igual a uma vida arruinada. Se eu ouço constantemente e não pratico, eu vou ter uma vida arruinada. Quantas vezes alguém disse para você assim: não fica até tarde na internet? Aí você fica. No outro dia, alguém amorosamente diz: não fica até tarde na internet. Aí você fica. Você sabe que isso é ruim. Aí depois de 2 meses, 3 meses, você vai percebendo que o seu sono vai demorando mais para chegar. Na semana que vem ele aumenta meia hora, na outra semana mais 1 hora, daqui a pouco você está dormindo às 2 da manhã, daqui a pouco você tem uma complicação no seu processo biológico do sono. Isso significa uma vida arruinada, fisicamente. Mas veja, Jesus está falando também de coisas muito espirituais. Ele não quer gerar culpa, você vai entender que ele não quer gerar culpa, mas essa culpa é necessária no início. A culpa é uma energia terrível, depois da página 5. Mas até a página 5, a culpa, ela faz bem. Ela nos faz refletir, ela nos cutuca, ela nos aponta, ela mostra um pouquinho das coisas. Então, Jesus não está com tanto problema assim que você sinta um pouco de culpa. Mas ele está perguntando: o que você vai fazer com essa culpa? A partir da página 6, desse livro da vida, dessa realidade. Então, ouvir e não praticar é uma vida arruinada. E ele diz: não apenas a gente constrói, a gente é quem escolhe, mas também a gente é quem colhe. E colhe exatamente o quê? Colhe os resultados de uma vida que foi realizada a partir da rocha ou realizada a partir da areia. Ele diz que o homem sábio é a palavra nefromoi. Esse homem sábio, o nefromoi, ele é aquele que olha, que ele percebe, que ele pensa, que ele avalia, que ele faz cálculos, ou seja, é tudo interno, é um processo interno, que ele pergunta, ele pensa em versículos da Bíblia, em princípios da Bíblia, ele conversa com conselheiros sábios, ele liga para a mãe cristã, ele liga para o pai que é cristão, conversa com o irmão, ele vai realizando dentro dele uma espécie de investigação e depois ele decide. Essa palavrinha que está aqui, nefromoi, é a palavra que Jesus utilizou para chamar de, que é traduzido para nós como homem sábio, homem sensato, homem prudente.
Literalmente seria um homem que pensa antes de agir, mas não apenas fica pensando o tempo todo, ele age, ele toma a decisão, mas ele toma a decisão baseado em princípios espirituais, em princípios bíblicos. Ele se pergunta e o Espírito Santo entra em ação, gente. O Espírito Santo entra e participa dessa realidade criativa que surge dentro dele. Ele tem que tomar uma decisão essa semana, na terça-feira, por exemplo. Ele já está pensando desde sexta-feira, ele já está orando, já está colocando isso diante de Deus, ele já conversou com um outro homem sábio, ele já conversou com uma outra pessoa experiente, ele já pediu oração para uma pessoa que ele sabe que vai orar, e aí quando chega na segunda-feira, ele fecha uma decisão e ele vai firmado, ele vai sustentado, ele se apresenta para aquela decisão inteiro. Mas o outro, a Bíblia chama de morói. O morói é o homem insensato. E o homem morói, aqui no texto grego do Novo Testamento, literalmente significa sem bordas. Sem bordas. Morói é a palavra que é traduzido por insensato. Ou sem limites. Ele não tem os limites da palavra de Deus. A palavra, gente, vai aparentemente limitando a nossa vida. É o caminho estreito, é a porta estreita. Mas é limitando de acordo com a ótica desse mundo, porque na verdade ela vai ampliando, ela vai arejando, ela vai abençoando. Mas o morói não tem esses contornos da palavra. Se você olhar para a vida de um crente em Jesus, que lê e que pratica a palavra, você vai perceber que a vida dele está cercada de conceitos da Bíblia, de contextos da Bíblia. Isso não significa citar um versículo para cada situação, é muito mais do que isso. Isso significa viver um versículo em cada situação, viver um capítulo em cada situação, viver a Bíblia em todas as situações. Como aconteceu com John Bunyan, O Peregrino é um livro clássico do cristianismo. Anota isso aí para você ler qualquer dia desses. John Bunyan escreveu O Peregrino. E alguém disse sobre o John Bunyan algo maravilhoso. Fure esse homem em qualquer parte do seu corpo, e você vai perceber que no lugar de sangue vai sair Bíblia, vai sair palavra de Deus. A sua vida é assim, permeada pela Bíblia, permeada pela palavra do Senhor? Tem que ler e praticar, porque Ele nos ensina que a gente é quem colhe também. E se fosse só a gente, indivíduo, isso já seria muito, muito ruim. Mas o problema é que a gente colhe e outros veem, os filhos, um cônjuge, até pessoas próximas e amigos, até irmãos em Cristo. Quando uma casa cai, diz o texto sagrado, grande é a sua queda, grande é a sua ruína. Esse texto, ele termina com esta tonalidade solene, e grande foi a sua queda. A queda grande, a palavra que ele utiliza aqui é mega. Mega, pensa numa coisa mega. É uma grande destruição. Jesus considera qualquer queda humana, seja física, emocional, espiritual, como uma grande queda. Uma grande queda. Porque isso vai demorar muito tempo para se reconstruir. Mas essa palavra de Jesus não é sobre casas caindo, vidas arruinadas, vidas sendo destruídas, porque há uma nota de esperança que você vai perceber aqui. É Deus quem reconstrói a gente. A gente participa dessa construção da vida, a gente escolhe, a gente toma decisões, a gente colhe as dificuldades, a gente colhe os resultados de uma vida na rocha ou na areia, mas no final, em última análise, é Deus, é Ele mesmo quem reconstrói a gente. E eu creio que há muitas vidas neste período de pandemia precisando ser reconstruídas. Por isso eu oro, Deus bendito, reconstrua vidas em nome de Jesus. Reconstrua crianças, reconstrua adolescentes, reconstrua jovens, reconstrua homens e mulheres, reconstrua até os idosos,
Reconstrua em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Ouça o clamor da tua igreja. É Deus quem reconstrói a gente. E Ele sabe fazer isso. Mas pastor, onde está isso no texto? O texto bíblico não foi pensado em capítulos e versículos. Você sabe disso. Os capítulos, essa divisão em capítulos, ela é tardia. Ela aconteceu no ano 1050, mais ou menos. Houve a primeira divisão da Bíblia em capítulos para facilitar o estudo, facilitar a apreensão. E só 40 anos depois, nós tivemos, na história do cristianismo, a primeira divisão da Bíblia em versículos. Mas o texto original, ele é uma sequência. É como um livro que você lê, por exemplo, um livreto que não tem aquelas divisões em capítulos, que vem um livreto, que vem do início ao fim. E quando termina aqui, diz, grande foi a sua queda. Diz que as pessoas saíram maravilhadas. Eu já expliquei numa mensagem anterior que essa palavra maravilhada significa que elas saíram feridas, machucadas, mas o texto do capítulo 8 mostra Jesus reconstruindo vidas. É um capítulo de reconstrução, de gente quebrada, de gente sofrida, de gente machucada, de gente que, como você e eu, às vezes, não se dá muito bem com esse cenário de tempestades, com este cenário tempestuoso, com este cenário de dificuldades. A partir do capítulo 8, ele inaugura esperança, ele diz, calma, eu sou o teu Messias. Muitas vidas ruíram, muitas vidas caíram, muitas vidas religiosamente desabaram, muitas vidas doutrinariamente se perderam, mas eu, Jesus, estou aqui para curar, restaurar, expulsar demônios, agir no poder de um Pai que é todo amor. Ele é o Pai nosso que está nos céus, santificado seja o nome dEle, e Ele traz o reino para a sua vida, para a sua casa, para a minha vida. Ele reconstrói vidas, a sua vida e a minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quero refletir com vocês agora, nessa parte final, sobre a nossa participação nessa reconstrução. E eu quero falar sobre as nossas ruínas. Como é que nós lidamos com as nossas ruínas? Como é que você lida com as suas ruínas? E aí eu vi uma estudiosa da Bíblia, de um curso chamado Vivencializa, a Marcela, que explanou essa parte final desse trecho que nós estamos estudando, fazendo uso de 3 imagens que eu quero compartilhar com vocês, de como nós lidamos com as nossas ruínas. Quero pensar, por exemplo, em Jerusalém. Em 2018, um grupo dessa igreja aqui, 39 pessoas, um grupo foi até Israel, até a Terra Santa. Foi uma das melhores viagens da minha vida e eu tenho certeza que para esses irmãos também. E quando nós chegamos em Israel como um todo, mas especialmente em Jerusalém, nós vimos as ruínas, muitas ruínas. Às vezes apenas um pedaço de muro, às vezes apenas uma coluna, as ruínas. E como é que Israel, ou Jerusalém, a cidade, como é que a cidade lida com as suas ruínas? Eles deixam intactas. É um marco negativo, então é uma marca negativa, mas está ali. Você visita a cidade de Cafarnaum, tem lá as ruínas da sinagoga de Cafarnaum. Está ali. Os arqueólogos descobriram e não mexem mais, elas estão ali intactas. É um jeito de lidar com as suas ruínas também. Admitir que doeu, admitir que ofendeu, admitir que machucou. Isso está lá, eu não vou mexer mais com isso, mas eu vou olhar sempre para isso, isso vai marcar, eu já perdoei, eu já esqueci as dores, as dificuldades de todo aquele processo, mas são minhas ruínas. São minhas, fazem parte da minha história. Doeu, machucou, e não me peça para esquecer. É isso que Israel faz, é isso que Jerusalém, a cidade, realiza. Tem lá o Kotler, o Muro das Lamentações. Alguns judeus não gostam que nós chamemos de Muro das Lamentações. Eles gostam que nós chamemos de o Kotler, o muro. Mas a maioria dos judeus gostam, eles pensam nesse propósito, é o Muro das Lamentações. Ali é um muro. Outrora, fora o templo de Salomão, construído pelo filho do rei Davi. O homem mais sábio ergueu aquele templo. Antigamente, fora um templo. Depois foi destruído, foi reconstruído por Zorobabel.
lá no tempo de Esdras e Neemias. E depois foi reformado e tornado algo muito especial na época de Herodes. Ele reconstruiu, ele reformou. Mas aí vem no ano 70 o imperador Tito, de Roma, e destruiu aquele templo. Aliás, foi uma profecia de Jesus que seria destruído o templo físico. E hoje o que resta? Um pedaço de um muro. E os judeus de todo o mundo, e pessoas de todo o mundo vão ali, naquelas ruínas, e eles lamentam, outrora um templo, hoje um muro, mas eles não estão mais lamentando o passado, chorando o passado, eles estão a cada oração, relembrando, mesmo que eles não tenham a Jesus como Messias, como você e eu, mas eles sabem que o Messias virá um dia, e cada mexida, vocês sabem que os judeus ortodoxos, eles têm aquele movimento enquanto oram, cada mexida, cada movimento do corpo, eles estão dizendo, venha Messias, aqui é o muro, reconstrua esse templo, venha Messias, e assim também acontece com você e comigo. Há coisas que a gente não tem como simplesmente colocar uma capa em cima, colocar uma lona em cima, vai machucar durante muito tempo, mas vai chegar um tempo que vai ser apenas ruínas. E você admite que doeu, e você tem aquilo ali, e você tem aquela, é uma marca, ou um marco. Mas Roma trata diferente as suas ruínas. Vou dar apenas um exemplo. Coliseu foi, em Roma, um dos lugares mais terríveis. Cheirava mortandade, cheirava sangue. Ali, para o bel prazer ou a diversão dos poderosos daquela época, muitas pessoas eram assassinadas e mortas, ou por gladiadores, num espetáculo cruento, sangrento, ou por feras, por animais, por leões, por feras. Eles lançavam as pessoas ali e eles assistiam como se fosse uma espécie de circo e aplaudiam vendo aquela luta tão desigual, e ali muitos cristãos foram mortos, foram assassinados. Muitos cristãos, a carta aos Hebreus capítulo 11, nos diz um pouco de uma dessas experiências em que muitos cristãos foram lançados às feras. Lançados às feras. Olha que lugar horrível, olha que lugar terrível, um lugar de morte, um lugar que se celebrava a morte. Um lugar em que pessoas se divertiam com a desgraça de outros. Só que hoje, especialmente antes da pandemia, isso está voltando agora, mas especialmente antes da pandemia, o Coliseu, as novas gerações, até antes da pandemia, eles iam, as noivas, com os noivos, eles iam fazer ali muitas fotos no Coliseu. Se você pesquisar na internet, depois você chega em casa e pesquisa, Coliseu e noivas, você vai ver muitas fotos, cada uma mais bonita do que a outra. À noite eles tiram fotos no Coliseu, as noivas com vestidos lindíssimos e os noivos também bem arrumados e fazendo poses para aquelas fotos maravilhosas na cabeça da nova geração. Isso não tem nada a ver com morte. O Coliseu não tem nada a ver com dor, não tem nada a ver com tristeza, não tem nada a ver com cristãos sendo... O que aconteceu? Eles ressignificaram. Esse é um termo da psicologia, mas ele também tem um fundamento bíblico. O que é ressignificar? A ruína está aí, mas nós não vamos ficar pensando nisso 10 anos, né? Nós não vamos ficar pensando nisso a nossa vida toda. Então vamos ressignificar. Quer saber? Vamos colocar um vestido de noiva, vamos colocar um fraque ou um terno, e nós vamos lá tirar fotos, e os nossos filhos vão enxergar isso, os nossos netos vão perceber isso, que alguma coisa aconteceu na história, e que nós transformamos este cenário de dor num cenário de beleza, num cenário bonito, um cenário de celebração de um lar que se inicia, de um lar que começa. Isso também é possível fazer com as nossas ruínas. Quando a casa cai, é possível você ressignificar. Mas eu quero dizer para você que isso é muito difícil. Os psiquiatras, os psicólogos, os psicanalistas que estão aqui, me ouvindo aqui, me assistindo através da tela aí, sabem que é muito difícil. É mais simbólico do que prático, na verdade, porque muitas pessoas simplesmente não dão conta de ressignificar. Como é que você vai ressignificar uma ausência? Como é que você vai ressignificar a morte de um ente querido?
Como é que você vai ressignificar uma traição? Como é que você vai ressignificar uma punhalada nas costas de um amigo que você apostou, investiu, que você fez? Como é que você vai ressignificar tudo isso? É possível? É possível. É possível, mas é difícil. E você corre o risco de simplesmente anestesiar. A anestesia, vai vivendo a vida, está anestesiada. Eu não tenho problemas com anestesias, especialmente quando eu vou ao dentista. Eu gosto. Ou quando eu vou fazer aquele outro exame, né, endoscopia, aquela anestesia lá é maravilhosa. Eu nunca durmo um sono tão gostoso como aquele. Mas a anestesia, ela serve para momentos da sua vida. Mas ela não serve para a vida toda. Ela não serve. Um dia você acorda, e você pode acordar num dia muito ruim. Mas é possível, eu quero dizer para você que é possível. E em terceiro lugar, como é que os Estados Unidos lidam com suas ruínas? Você se lembra que no dia 11 de setembro, de algum ano aí no passado, aqueles aviões atingiram vários lugares nos Estados Unidos, dentre esses lugares as Torres Gêmeas. Muitas pessoas morreram, aquilo foi um choque para o mundo inteiro, mas especialmente para a nação dos Estados Unidos e muito especialmente para as famílias que perderam seus entes queridos. Mas hoje, quando você vai àquele lugar, o mesmo ambiente, você encontra lá algo totalmente inovador, totalmente diferente. Eles lidaram com as ruínas através do memorial. E eu quero dizer para você que esse é o jeito mais bíblico. Embora ressignificar também seja, mas o jeito mais bíblico é você, coisas boas e ruins, você estabelece um memorial. O memorial é um jeito de eu não vou esquecer disso. Eu nem quero esquecer disso. Mas eu quero dizer para o mundo todo, com esse gesto, que eu posso superar. Em Deus eu posso ser refeito, reconstruído, restaurado. Nesse cenário de dor e de confusão ainda pode ser construído beleza. Eu tenho criatividade, eu tenho habilidades, eu tenho ajuda, eu tenho apoio, eu tenho uma comunidade toda que me apoia. E eu posso, no lugar da dor, estabelecer um memorial. Em outras palavras, quando os Estados Unidos fizeram isso, eles estavam dizendo: a nossa tristeza, ou melhor, a nossa alegria suporta a nossa tristeza, e não o contrário. A gente pode estar alegre, eles vão estar alegres, as próximas gerações também, mas todas as vezes que eles passarem por ali, eles vão sentir um pouco de tristeza, uma pontada de tristeza, mas eles não estão conectados àquilo, porque eles vão dizer: a nossa alegria, ela suporta um pouco de tristeza. A cada ano essa tristeza vai ficando menor, a cada ano essa tristeza vai diminuindo, mas eles vão dizer, até daqui a 1 século, se Jesus não voltar, eles vão dizer, quando passarem por esse lugar: a nossa alegria suporta um pouco de tristeza. É um memorial. Por exemplo, a gente sempre acha um pouco confuso por que a ceia do Senhor tem que ser um momento alegre também. Não é verdade? Porque Jesus disse assim: celebrem a minha morte, anunciem a minha morte até que eu venha. Até que eu venha. E a ceia, nós sabemos, nós os batistas, que é um memorial. Jesus disse: façam em memória de mim. E a congregação se divide, porque em cada ceia eu vejo alguns chorando e outros alegres. Eu vejo como pastor, e eu sei que você percebe isso também. Alguns estão mais compungidos, estão mais tristes, estão mais contritos, e outros estão mais efusivos, estão mais alegres, estão mais radiantes. Afinal de contas, é tristeza ou é alegria? É para celebrar a morte ou para celebrar o Cristo ressurreto que virá qualquer dia desses na terra? É para celebrar uma coisa ou outra coisa? As duas. Tem os dois sentimentos, porque na ceia você diz: essa mesa do Cordeiro pertence a mim também, eu fui convidado à mesa, eu fui incluído nessa mesa, ele me amou, ele me aceitou, foi por mim, ele vem, ele disse que não vai beber vinho mais até que
naquele grande dia, num banquete celestial, nós tomemos juntos, nós compartilhemos juntos dessa ceia. Ele está me esperando, isso tudo alegra o meu coração, mas há tristeza porque eu fecho os meus olhos e eu lembro que foi injusto, eu lembro que foi cruel, eu lembro que o meu Senhor padeceu, eu lembro que cravaram uma flecha, cravaram uma lança num dos seus lados e jorrou água e sangue. Eu lembro das imagens, eu lembro da paixão de Cristo, mas eu quero dizer para todo o universo, para todo mundo, e quero dizer para o meu coração também, que a minha alegria suporta um pouco dessa tristeza. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Naquele dia Ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima, mas essa alegria diária é que me sustenta, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu prefiro esse último jeito. A minha tendência é mais para Jerusalém. Deixa quietinho. Não mexe não, doeu demais, mas deixa quieto, deixa aqui. Já está curado, já está perdoado, mas deixa. Eu prefiro, assim, a minha tendência é isso aqui. Mas lendo as páginas dos evangelhos, eu percebo que Jesus quer que nós lidemos com as nossas ruínas mais ao gosto do memorial. Mais ao gosto do memorial. Atravessou o mar, pega algumas pedras e faça um altar. Atravessou o Rio Jordão, pega 12 pedras para mostrar as 12 tribos de Israel e faça um memorial. Faça um memorial. Cada situação da vida, boa ou ruim, faça um memorial. Há pessoas que são especialistas nisso. Faça um memorial. Há um amigo que uma vez foi caminhar num tempo com Deus aí, e foi tão gostoso aquele tempo com Deus, ele caminhando ali por entre pedras, e Deus falou ao coração dele. Ele já contou essa experiência para vocês umas 2 vezes, eu vou contar a terceira. Ele achou uma pedra no formato de um coração. Ele me mostrou essa pedra, ele mostrou para as pessoas que estavam no culto aquele dia também. E quando ele pegou a pedra, aquilo foi um memorial, porque Deus disse para ele assim: filho, o meu coração não é de pedra. Como é que você lida com as suas ruínas? Porque eu já estou admitindo nesta palavra ministrada aqui, presencialmente, ministrada também para os que estão acompanhando, que a vida não dá trégua. Eu já antecipo isso. A vida não dá trégua. Jesus está ensinando aqui que a vida não dá trégua. Não é só uma enchentezinha, não. Não é só uma trovoada, não, uma chuva do caju. Não é só chuva do caju, não, para a gente. Não é isso, não. Chove duro, meu irmão. Mano, chove duro. Viu? Chove duro. E há períodos em que você fala assim: mas meu Pai do céu, é um problema depois do outro. É o que Jesus diz ali. Eles vão se multiplicando. Ele disse assim: olha, vem chuva, depois vem a enchente, os rios transbordam, vem tempestade, vem ventos batendo firmemente contra aquela casa, mas o Nefrói não caiu, o Nefromói não caiu, porque a sua vida era sustentada, a sua vida estava firmada na rocha. Ele ouvia e ele praticava, a sua vida estava na rocha. E sabe, numa segunda-feira, um Morói recebeu uma notícia, vieram as chuvas, a enchente, os rios transbordaram, veio a tempestade, os ventos bateram firme contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda, porque a sua vida toda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a sua vida toda foi construída na areia. E aí, os mouróis espalhados pelo mundo todo olham para a areia em suas mãos e dizem: acabou, só ruínas agora, só ruínas, só ruínas. Como um homem que tinha tudo para ser um morói, Abraão, olhando para as areias. O que eu construí até aqui, eu
Eu não tenho nenhum filho. Vê essas promessas dizendo que vai gerar uma nação através de mim. Eu não tenho nenhum filho. Abraão, sai da tua tenda. Sai da tua tenda. Olha para a areia. Olha para a areia, Abraão. Você consegue contar os grãos de areia só na sua mão? Você dá conta de contar? Tarefa impossível. Então, eu farei de ti uma grande nação. O meu povo será mais numeroso do que a areia da praia. O que Deus estava falando para aquele homem era assim: eu vou reconstruir tudo, várias vezes, quantas vezes precisar, e segura essa areia, porque vai ser um memorial. Um memorial. Um dia você vai olhar para isso e você vai dizer: louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, porque nós não estamos falando de culpa, nós estamos falando de reconstrução. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque a Tua palavra nos dá contornos, a Tua palavra nos cerca, a Tua palavra nos dá destino, a Tua palavra nos dá solidez, firmeza, quando nós agimos de acordo com o que nós já sabemos. O que nós pedimos agora, Senhor, é que Tu inaugures aqui entre nós, presencialmente, virtualmente, um desejo de retomar a nossa construção. Alguns abandonaram, alguns disseram: deixa a vida construir aí, deixa empilhar, deixa entulhar. E o Senhor está dizendo: não, coloque as suas mãos, porque as minhas mãos vão segurar sobre as suas mãos e nós vamos dar jeito em tudo isso. Eu sou Deus, que olha para um Abrão e faço dele um Abraão. Eu sou Deus, que posso restaurar sua vida, que posso reconstruir sua história. Eu sou um Deus que pode pegar sua vida arruinada e colocá-la sobre uma base firme. Você só precisa recomeçar, nunca é tarde para retomar. Retomar. A palavra retomar é mais bonita do que recomeçar. A palavra retomar significa prosseguir de onde parou, prosseguir de onde caiu. Qual foi o momento que você parou de prestar atenção na Bíblia, parou de prestar atenção no texto, parou de prestar atenção no contexto, parou de prestar atenção em Deus, parou de prestar atenção em Jesus, porque Ele disse: as minhas palavras são espírito e vida. As minhas palavras são espírito e vida. Você acha que foi por acaso que o salmista disse: ó, quanto amo a tua lei, elas são o meu deleite de dia e de noite. Você acha que foi por acaso que o salmista disse que 7 vezes ao dia ele separava um tempinho só para ler um pouco da palavra e agradecer a Deus pela palavra? 7 vezes ao dia. Você acha que foi por acaso que o salmista disse no Salmo 119, foi bom para mim ter passado por aflições, ou em outras palavras, foi bom para mim ter passado por tempestades, enchentes, rios caudalosos, ventos tempestuosos, foi bom para mim, porque aprendi a valorizar a tua lei, aprendi a valorizar a tua palavra. Ó Deus, coloca dentro de nós esse espírito que houve nesses homens todos, que apesar das dificuldades, olharam para a tua palavra e o amor crescia, o amor aumentava, o amor não diminuía, mas o amor aumentava, porque todos eles sabiam que isso não tinha a ver com decoreba, isso não tinha a ver com decorar textos, isso tinha a ver com viver uma vida não simplesmente forte, não simplesmente resiliente, mas uma vida firmada na rocha. Senhor, olha para nós, olha para as pessoas quebradas que estão acompanhando esta mensagem. Cura, abençoa, restaura, reconstrói, retoma. Cada um vai encontrar o seu jeito, alguns mais parecidos com o jeitão de Jerusalém, outros mais parecidos com o jeitão do Coliseu, outros mais parecidos com esse jeitão
da reconstrução das Torres Gêmeas, mas seja qual for o jeito, que nós saibamos, que abramos os nossos lábios para dizer: minha vida estava arruinada, mas o meu Deus reconstruiu. O meu Deus reconstruiu. Eu oro em o nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, em o nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, na vida e para a vida toda, o poder, os dons, a alegria, o batismo, a vida do Espírito Santo, seja com toda esta igreja reunida aqui presencialmente e espalhada por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. E todos nós que vivemos, aplaudamos o Senhor Jesus. Louve ao Senhor com suas palmas. Louve o Senhor com cânticos e danças. Louve o teu Deus, Ele reconstrói tua vida. Louve o Senhor. Louve a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.